Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte sobre esse jogo aí, né? Entre Flamengo e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Uma chance do Flamengo se tornar líder do Brasileirão, né? Essa rodada aí muito complicada para os outros times e uma rodada mais tranquila para o Flamengo, visto que Fortaleza não está bem aí no campeonato. Vamos ver aqui a reação a esse vídeo. Próximo jogo, porque as torcidas de Flamengo e Fortaleza, gente, não estão muito felizes com o time, não. Porque apesar de classificados aí às oitavas da Libertadores, o desempenho mesmo dentro de campo não tem sido assim tão satisfatório. Rola umas vaias, rola um negocinho aqui, outro ali. Agora, eles se enfrentam, viu? Nessa rodada do Brasileirão, buscam dar uma resposta, é claro, para os torcedores. Bora apoiar, né, galera? Vamos ver. Um tem a chance de pular para o topo da tabela. Temos um grande jogo dentro de casa para buscar a liderança do campeonato. Estamos muito focados nisso. Vamos deixar o cansaço de lado e vamos buscar essa liderança que todos nós queremos. O outro pode parar na zona de rebaixamento. Que aproveitar essa parada, mas além da parada do Mundial de Clubes, temos ainda dois jogos para frente e dois jogos importantes, porque sabemos que o Brasileirão não vai dar oportunidades, ¿me entiende? O Brasileirão, cada ponto vale muito. Flamengo e Fortaleza estão bem longe um do outro na classificação do Campeonato Brasileiro. Mas tem algo em comum: atravessam um momento de desconfiança. Mesmo sem perder há 7 jogos, o time de Felipe Luiz foi vaiado após a vitória por 1-0 sobre o Deportivo Táchira, no meio da semana, que valeu a classificação para as oitavas de final da Libertadores, como o segundo colocado do grupo. Sempre temos a melhorar. Todos os jogos nos dá pistas de onde a gente pode evoluir e melhorar como equipe. Já os comandados de Juan Pablo Vojvoda ganharam apenas 2 das últimas 14 partidas. Mas mesmo sendo derrotado pelo Racing por 1-0 na última quinta, avançaram para as oitavas de final da Libertadores, também na segunda posição da chave. Com esse sabor amargo por el esfuerzo hecho por los jugadores, pero bueno, también hay que valorizar la consecución del objetivo de pasar a octavos. No estamos en un buen momento, lo sabemos, y en este momento clasificar a octavos significa mucho para el club y para este plantel también. 3 pontos amanhã podem servir para espantar a desconfiança, tanto de um lado como de outro. É até estranho, né? Falar de desconfiança com o Flamengo na segunda posição, Fernandão. Isso é muito doido, recebendo vaia da torcida. O torcedor faz o que quiser, viu? Mas eu acho muito estranho tudo isso. E aí, Fernandão, o que o Felipe Luiz pode fazer? Afinal de contas, também é o último jogo depois de viajar, né? De ir lá para os Estados Unidos. Pode apresentar alguma coisa diferente, algum teste? Ó, Kalinka, eu não sei qual o Flamengo vem para campo. O Felipe tem algumas opções bem interessantes com relação à equipe que pode começar. Ele tem os retornos, podem haver os retornos de Vinha e de Pulgar. Pulgar é um cara importantíssimo para esse meio campo do Flamengo. E diante da necessidade que foi o jogo do meio de semana contra o Deportivo Táchira, da parte emocional, o Flamengo saiu muito desgastado emocionalmente, precisava vencer o jogo, não conseguiu, como o nosso querido Dorileu falou pra gente, ter um bom desempenho, mas mesmo assim se classificou, e agora tem um jogo importantíssimo em casa, no qual ele pode ser líder, né? Porque Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam, dependendo do resultado, o Flamengo vencendo, pode ser o novo líder do campeonato, e precisa, dentro dessa diversidade de jogadores que o Felipe Luiz tem, ele pode descansar o Arrascaeta, colocar o Luiz Araújo por dentro, usar o lado direito com o Michael, então empurrar o Gerson para frente, botar o Alan para jogar junto com o Everton Araújo. Ele tem algumas opções interessantes para poder começar esse jogo, mas tem que ter uma coisa que não vem acontecendo no Flamengo: finalizações mais certeiras, conseguir fazer os gols já no início do jogo para dar essa tranquilidade, porque o Fortaleza não vai ter uma postura tão diferente assim do Deportivo Táchira. É uma equipe que consegue se defender muito bem, usa uma linha de 5 quando necessário, tem muita velocidade pelos lados do campo, com o Marinho, principalmente do lado direito. Enfim, o Flamengo tem que ter cuidado, mas ao mesmo tempo muita ousadia e atitude para poder tirar do torcedor um pouco mais de tranquilidade. E a torcida vaiar,
eu até entendo, porque cria muita expectativa diante do Flamengo, com o poder que tem jogando dentro de casa contra uma equipe que era o Deportivo Táchira, mas é melhor você vencer jogando mal do que jogar mal e perder, né, Cali? Tá aí, Fernandão, falou tudo. Agora, falando ainda do Flamengo, né, você cita, a respeito dessa força ofensiva que tem que ter, melhor início defensivo do Flamengo. Se passar agora pelo Fortaleza e não levar, olha, são 4 gols, se não levar na 11ª rodada, né, em 11 jogos no Brasileirão, e aí ele vai se igualar a campanhas como, por exemplo, a do São Paulo de 2007 e do Ceará de 2010. E, senhor, hein, que fase desse goleiro! O Rossi tá demais, hein? Não passa nada, Fernandão. É incrível mesmo o que o Rossi tem feito. E é interessante porque o Rossi ele não é só importante defendendo o jogo. Ele é importante com a bola nos pés também. Ele faz parte de quase toda a construção defensiva do Flamengo. Todos falam de Léo Ortiz, de Léo Pereira nessa construção, mas o Rossi, ele é um cara que conecta muito os contra-ataques, né? Quando a bola tá na mão dele, o Flamengo tem essa profundidade nas costas da última linha da defesa do adversário, com o Rossi batendo essa bola para Bruno Henrique, Cebolinha, Michael, jogadores de muita velocidade, e ele acaba sendo mais uma arma ofensiva no Flamengo. Olha, ele chegou no Flamengo com muita desconfiança, né? Ficou um tempo sem jogar, o Matheus Cunha teve a titularidade por um tempo, mas depois que o Rossi assumiu a titularidade, ele foi ganhando confiança, e ele está tão acostumado com o Rio de Janeiro que até problemas com relação a uma passagem pela linha amarela que ele teve e ficou muito tranquilo, tá? Tá bem carioca o Rossi. Acontece, né? Essas coisas aí pelo Rio de Janeiro. Seguinte, falar em Rio de Janeiro, a gente vai falar já sobre Carlo Ancelotti também, tem seleção, a gente vai falar tudo aqui, viu? Mas vamos passar para o próximo jogo, tem... Vamos lá, né? Vocês viram a data FIFA, velho? A data FIFA convocou 10 jogadores do Flamengo. 10, cara. É muito jogador, cara. Como é que faz? Olha só. 5 para a seleção brasileira. Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alexandro e Gerson. A gente já sabia. Aí 2 para o Uruguai. O Arrascaeta e o Varela. Se o Dela Cruz tivesse bom, também ia. Né? 1 para o Equador com o Plata. Essa do Plata tem coisa aí que a gente já vai falar. Meu Deus do céu. Que absurdo, hein? E 2 aí para o Brasil Sub-20. João Vitor e Matheus Gonçalves, tá? Inicialmente, a viagem do Flamengo para os Estados Unidos seria em 10 de junho. E para não ter aí problema de logística, já que cada seleção estará em um lugar diferente, o Brasil em São Paulo, o Uruguai em Montevidéu e o Equador em Lima, no Peru, e o Sub-20 no Egito, em Cairo, no Egito, a diretoria decidiu atrasar em um dia o voo para esperar o retorno dos 10 jogadores no Rio de Janeiro para seguirem juntos para a cidade de Atlantic City, que será a base do Flamengo nos primeiros jogos do torneio lá do Super Mundial. A data FIFA atrapalhando aí o Flamengo no Super Mundial, tá? Os clubes precisam estar nos Estados Unidos entre 5 e 3 dias antes do primeiro jogo de cada um, tá? Assim, o Flamengo poderia se apresentar lá nos Estados Unidos até 13 de junho, mas chegará antes mesmo com essa mudança, né? A delegação do Flamengo viajará na noite do dia 11 de junho em voo fretado e vai desembarcar em Atlantic City na manhã seguinte, dia 12. E a previsão é que o time já faça o primeiro treino no solo dos Estados Unidos na mesma tarde em que chegará lá, tá? Ei, meu Deus do céu, né? O Flamengo vai usar as instalações esportivas da Universidade de Stockton. Nos dias anteriores às partidas, vai viajar de ônibus em um trajeto que leva menos de 1 hora para Filadélfia, onde serão os 2 primeiros jogos do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, tá? Contra a Esperance e o Chelsea. E o terceiro confronto ainda não tem o adversário definido, que tem aquele jogo que vai ser feito lá e vai ser em Orlando. Beleza? Então a data FIFA aí atrapalhando e um dia a viagem do Flamengo. Agora, o que aconteceu com o Gonzalo Plata realmente é algo muito fora da casinha, tá? Gonzalo Plata, a gente sabe que ele está machucado. Desde o primeiro jogo do Flamengo contra a LDU lá no Equador, o Gonzalo Plata
se machucou e não voltou a campo. Deu uma inflamação, um problema no joelho lá, se eu não me engano, tá? E está sendo tratado. Só que o que acontece, né, cara? Houve uma atitude irresponsável, né, assim dita pelo Flamengo, da Federação do Equador, cara. Informações trouxe do somosfanáticos.fan. O Flamengo informa que, sem qualquer comunicação prévia ou autorização, isto entre aspas, tá? Um médico e um fisioterapeuta da Federação Equatoriana de Futebol estiveram na residência do Gonzalo Plata, velho. Meu Deus do céu. E o engraçado é que o Gonzalo até agora ele não se pronunciou, tá? Ó, olha só, aí o Flamengo continua. Eles realizaram procedimentos à revelia do Flamengo no joelho afetado, com o objetivo de antecipar etapas no seu retorno aos gramados, o que interfere de maneira irresponsável no planejamento da recuperação do atleta, cara. Coisa... O que será que eles fizeram no joelho dele? Botaram uma infiltração para tirar dor, assim, só pro cara jogar na seleção do Equador, velho? E aí volta pro Flamengo tudo fudido de novo, cara? Ou até mais do que já tá? Cara, que absurdo, cara. Que absurdo. O Flamengo não pode aceitar isso. Tem que ir, sei lá, pra FIFA em algum lugar, cara. Ó, o Flamengo continua o comunicado. O Flamengo entende que as tais atitudes representam um risco à plena recuperação do atleta, o que pode comprometer sua participação no restante da temporada e até mesmo na sua carreira. Porque, independentemente, eles não falaram o que eles fizeram no cara, mas pelo jeito foi coisa grave, tá? Porque é algo que, é aquilo que eu falo, tira dor, tira tudo, o cara vai lá, joga, faz jogos pela seleção do Equador, e aí volta, quando passa efeito desses troços aí, o cara volta pior do que ele estava antes, cara. E aí pode afetar realmente, às vezes, até a carreira dele, pode prejudicar de uma certa forma o joelho, que ele não pode mais jogar bola, cara, ou jogar mais limitado. Então foi uma coisa maluca, não pode, cara, como é que permitiram isso, né? Eu acho que a FIFA tem que punir a seleção do Equador, punir alguma coisa, cara, não pode ficar assim, cara. O Flamengo tem que reclamar, cara, tem que fazer alguma coisa, não pode deixar do jeito que tá, não. É um absurdo, e ainda foi convocado, né? Como disse, né? Foi convocado, os caras não fizeram à toa. Convocaram, né? Aí, aí, né? E a galera na internet tá puta da cara, né? Os caras tão loucos nos comentários aí sobre isso, são absurdos no Twitter e tudo. Ó, que os caras, absurdo total, os caras colocam. Se fosse um dirigente profissional, o Plata já estaria afastado do elenco e punido severamente. Às vezes é culpa do Plata, né? Ele, cara, ele é jogador profissional. É óbvio que ele deveria comunicar o Flamengo primeiro, né? Não deixar os caras entrar, sei lá, alguma coisa. Mas aí, como é da seleção do país dele, de repente ele não ficou constrangido, sei lá, cara. Não quis, achou que não precisava, né? Então, complicado, velho. Complicado. E vamos ver qual que vai ser a atitude que o Flamengo vai tomar quanto a isso, né? Eu acho que tem que reclamar na FIFA, cara. Porque é uma interferência direta no jogador, sem autorização do time, do Flamengo, que é o dono do passe do jogador, que paga o salário do jogador, e estava tratando, né? Coisa absurda, cara. Vamos lá, o que você acha disso? Coloca no comentário, eu acho coisa... Nunca vi isso, cara, de boa, cara. Bom, e só para variar, mais um problema pro Flamengo aqui, cara. E a questão é o Jorginho, né? Que tem um obstáculo aí para fechar a contratação dele agora em junho. O que acontece? Ele tá no Arsenal, ele tem contrato com o Arsenal até dia 30 de junho, antes disso ele não pode sair. O Flamengo estaria contando com que o Arsenal liberasse ele antes, né? Para ele poder ir pro Super Mundial jogar pelo Flamengo. Porque dia 30 de junho, se ele esperar até dia 30 de junho, como consta no contrato, ele vai perder os 3 jogos da primeira fase, praticamente. Então, não teria muito sentido vir agora para o Super Mundial. Mas tem uma continuidade, né? E, de acordo com o Vene Casagrande, para rescindir o contrato do Jorginho com o Arsenal, que vai até o dia 30, ele teria que abrir mão de um bônus de 800 mil libras, que é mais ou menos 6 milhões de reais na cotação atual. Por outro lado, ele não quer abrir mão do valor, então ele não quer sair para não perder a grana, né? E o Flamengo também não quer pagar esse valor, né? Tipo assim, não vem que eu pago, né?
realmente é meio louco, né? Que o Flamengo acho que não faz sentido isso, né? Pagar para ele vir agora, né? Um valor de 6 milhões de reais, né? Agora eu vou falar a verdade, assim, na minha opinião, tá? Tanto para Jorginho quanto para Flamengo, esse valor aí, vamos falar a verdade, para esses caras, tanto pro Flamengo, tanto pro Jorginho, é dinheiro de pinga, né, velho? O Jorginho deve ter ganhado muito dinheiro na carreira, a não sei se ele deve, é um Marcos Rocha da vida, não sei se para quem não sabe, o Marcos Rocha, eu vi numa entrevista dele num podcast, ele falando que ele não tem dinheiro nenhum guardado, apesar de todo o salário alto que ele tem e tal, não guardou dinheiro nenhum, que ele gasta tudo, mais do que ele ganha. Então eu não sei se o Jorginho seja um cara desse, e aí tá de olho nessa grana, né? Porque se pela carreira dele, se for bem construída, o dinheiro que ele ganhou, ele não teria esse abrir mão dessa grana para ele não fazer nada, não fazer efeito nenhum. Ele ia ganhar mais dinheiro agora no Flamengo, jogando no Flamengo, né? Mas, pela informação que tem aqui, ele não quer. Ele não quer, o Flamengo não quer pagar, e aí, velho, se o Flamengo não pagar e ele não quiser também, vai perder aí praticamente toda a primeira fase do Super Mundial. Então é uma coisa que vai desenrolar ainda, com certeza vai ter muita conversa. Vamos aguardar, né? Ver o que acontece, né? Mas na minha opinião, cara, eu se eu fosse o Jorginho, eu abria a mão e vim pro Flamengo, pô, vai ganhar quantos milhões por ano aí, cara? Muito mais do que isso aí, velho. Tá louco. Bom, e o Alexandre deu uma entrevista aí, revelou que sonha aí com o título do Flamengo pro Super Mundial. Ah, quem que não sonha, né? Então ele revelou, segundo a reportagem do Coluna do Fla, qual que é o objetivo do clube no Mundial de Clubes, tá? Entre aspas, Flamengo tem sempre o objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Esse sempre é o nosso objetivo, de entrar nas competições, chegar ao fundo, de ser campeão e vamos fazer o nosso melhor. Este nosso melhor vai ver até onde a gente vai chegar. Em todos estamos super empolgados para este momento. Acho que tem vários jogadores aqui que ainda não vivenciaram jogar contra grandes equipes, principalmente europeias. Então, isso vai ser uma grande chance para ele vivenciar esse tipo de sensação. Então, realmente, neste campeonato, a gente vai conseguir ver isso. A minha expectativa é grande. Olha lá, pai! Então, objetivo, claro, né? Eu não acredito que um time que vá daqui do Brasil, nem Palmeiras, nem Fluminense, nem Flamengo, nem Botafogo, né? Nem o River lá da Argentina, nem o Boca. Esses caras, o Boca não sei se tá, né? Mas eu sei que ninguém vai sair daqui para não ser campeão. Esse é o ponto. Quem vai lá vai brigar para ser campeão. Pode não ser, né? Difícil pegar time europeu, Manchester, Real Madrid. É complicado, né? Bayern, mas vai daqui para ser campeão. E eu tenho muita esperança, tá? Nesse Parmeira aqui que vai surpreender. Sei não, hein? Vamos que vamos, né? Então o Alexandre tá sonhando aí com esse título mundial, que seria maravilhoso, né, cara? Para todo mundo. Vamos que vamos. Finalizando, notícia do SomosFanáticos.fan, o Flamengo pode acertar a venda do Matheus Gonçalves para o Brighton da Inglaterra, tá? Então, essa notícia que vem fresquinha aqui, disse que o Brighton e o Hove Albion, né, outra, está de olho em Matheus Gonçalves, né, o jovem ponta do Flamengo, e eles avaliam a possibilidade de avançar pela contratação do Matheus Gonçalves, já sinalizou interesse em abrir negociações, segundo a matéria. A diretoria do time inglês acompanha de perto o desempenho do Matheus Gonçalves, né? Ele tem 18 anos, tem o nome ligado a outras equipes da Europa, como Feyenoord. A equipe holandesa estaria disposta a apresentar uma oferta na casa dos 10 milhões de euros, e apesar do assédio internacional, o Brighton surge como um dos principais clubes que estão mais atentos à evolução do Matheus Gonçalves. Ele disputou 13 partidas, marcou 2 gols em 25 e, no entanto, não se firmou como titular na equipe do Felipe Luiz, por motivos óbvios, né? Vamos falar a verdade, né? E pode facilitar também, numa dessas, a saída na próxima janela de transferência, tá? O clube inglês, o Brighton, ele observa o potencial do Matheus Gonçalves e a falta de minutos no time principal do Flamengo é vista pelo Brighton como uma oportunidade de mercado, né? O clube da Premier League tem um histórico recente de investir em jovens atletas sul-americanos
e vê no Matheus Gonçalves um perfil que se encaixa no projeto, né? O que eles entendem? O cara é bom, né? Tem ótimas informações dele e tal, sabe que ele é um jogador talentoso, não está sendo bem aproveitado pelo Flamengo, pelo técnico, e aí de repente pode dar uma melhorada, tipo, dar uma desvalorizada no passe dele. Se ele estivesse no time titular do Flamengo o tempo todo, com certeza o valor de mercado dele seria muito maior. E como não é um valor menor. Só que mesmo sendo um valor menor, não está no time titular do Flamengo, os caras entendem que ele é bom. Que ele é bom e que vale a pena pagar o valor 10 milhões, 15 milhões do cara. É isso que os caras estão pensando, estão apostando, né? É uma jogada inteligente e ao mesmo tempo arriscada, né? Mas é isso que os caras fazem, né? Se não der certo, eles emprestam para outro lá. É assim que fazem lá na Europa, né? E o Flamengo está ciente do interesse dos clubes europeus, mas ainda não recebeu nenhuma proposta oficial, né? Internamente, o Flamengo considera a possibilidade de negociação desde que os valores atendam às expectativas da diretoria, tá? No Brasil, clubes como Cruzeiro, Red Bull, Santos também sondaram a situação do Matheus Gonçalves. Entretanto, o valor pedido pelo Flamengo afastou o interesse dos times brasileiros. Assim, a tendência é que o Matheus Gonçalves esteja negociado com o futebol europeu. Beleza? Então é isso, galera. Chegamos aí no fim de um vídeo. Teve um resuminho aí sobre o Flamengo, né? No começo falou sobre o confronto aí contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, né? Que o Flamengo aí pode ter aí a volta de Pulgar, né? A volta de Vinha de um bom tempo aí, né? De La Cruz, acredito que não vai estar disponível ainda no momento. Tem Plata que tá com esse imbróglio aí bem complicado aí. E muitos torcedores estão pedindo a rescisão do jogador, mas é claro, né? O jogador, ele sempre quer jogar na sua seleção, então é bem difícil ele negar, né, para a seleção. É como se fosse um jogador brasileiro, né? A seleção fosse chegar lá e tal, falar com o jogador e ele recusasse. É bem difícil isso acontecer. Por quê? Porque é o sonho do jogador jogar na sua seleção, né? Claro que ele precisa ter também essa noção. Ele é jogador do Flamengo, ele é ativo, né, do Flamengo, então ele precisa esclarecer sobre essas coisas, né, e dar prioridade sempre ao Flamengo, né. Mas também não podemos julgar o jogador direto. Imagine, a seleção chega para o jogador vai e recusa, nunca mais ele é convocado, automaticamente ele vai ser prejudicado, né. Então é decisão complicada, né, decisão complicada aí, que tem que ser punido aí é a seleção, né, equatoriana, que tentou aí meio que botar o jogador na saia justa, ainda convocou o jogador, né? Então o Flamengo tem que recorrer à FIFA, porque esse jogador vindo de lá machucado, né, com uma lesão, aí eles vão ter que pagar, e o Flamengo que sofre, né? Porque o jogador como Plata, que ajuda muito o Flamengo, é essencial durante as partidas. Mas aí, torcedor, qual a sua opinião? Deixe esse comentário pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.